Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, cada um de vocês. Só estou terminando meu cafezinho aqui. E já vamos começar a nossa live de hoje. Guardar um pouquinho o pessoal conectar aí, né? Bom dia, Daniela. Richard tá com a gente hoje. Bom dia, Richard. Bom dia, Alzenira, Sofia. Muito bom dia. Cada um de vocês. Cleusa tá com a gente hoje. Cleusa tá sempre com a gente, né, Cleusa? Graça e paz do Senhor. Marlene. Muito bom dia. Daniel, Célia. Dani. Lídia. Muito bom dia, Lídia. Lídia tá sempre com a gente. Né, Lídia? Deus abençoe você, o Mágio. Tamires. O Christian. O Christian não, o Guimel. O Christian é o... né? Mãe Irma, muito bom dia. Graça e paz do Senhor. Thelma. Thelminha, muito bom dia. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Estamos aí. Vera, muito bom dia, Vera. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos na penúltima live de Marcos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a grande comissão e a última amanhã será sobre a ascensão de Jesus. E depois nós vamos, Alex, muito bom dia, começar Salmos da Esperança, tá bom? Vamos começar a fazer devocionais no livro dos Salmos. Excelente dia, né? Dia muito bonito, de sol, calor também, né? Hoje nós estamos já indo para o final de julho, hoje é dia 23, quinta-feira. Já estamos na quinta-feira, né? Dia 23. E nós vamos dar sequência aqui. Vamos falar hoje da grande comissão. Quero convidar você a abrir Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mas nós vamos orar primeiro, né? Vamos orar primeiro. Vamos pedir a direção de Deus para nós. Lembrando, né, que está acontecendo aí a ABF, com um grande número de crianças participando. O pessoal do infantil tem colocado aí no WhatsApp, nas redes sociais, as fotos, né, pequenos trechos aí da ABF com as crianças. Graças a Deus, né, por essa oportunidade também. Aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para estarmos juntos. Nós precisamos, né? Abençoar nossas crianças também. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, seja o teu nome bendito, ó Pai, nessa manhã que o Senhor nos dá. Mais um dia, ó Deus de vida, mais um dia de oportunidade, mais um dia de bênção do Senhor para a nossa vida. Ó Pai, nós queremos estar preparados para esse dia. Obrigado pelo sol que nasceu, pelo sol que raiou. Obrigado por esse dia tão belo que o Senhor nos dá.
Que ele também seja um dia promissor, abençoador para nós. Que o Senhor nos capacite a viver esse dia, ó Deus, e a enfrentar situações todas que hão de vir. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer desse dia mais um dia abençoado na vida de cada um dos irmãos e irmãs, para a tua glória. Amém. Amém, gente. Marcos capítulo 16, verso 14. Nós vamos ler até o 18, tá bom? Diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? O que eu penso que ser muito importante a gente destacar aqui é que essa chamada grande comissão, que é o envio de Jesus dos seus discípulos agora, para continuarem o que ele começou, tem uma versão em cada um dos evangelhos, para nos mostrar que, na verdade, ela é múltipla, né? Essa grande comissão aqui em Marcos, Jesus repreende os discípulos pela incredulidade. Neinha, muito bom dia. Mas diz a eles: vão, né? Preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Depois ele fala aqui dos sinais que vão acompanhar a pregação, que vai aparecer em Atos dos Apóstolos também. Os apóstolos pregando, fazendo sinais, né? Silvana Alves, este evangelho destaca isso. Mas Mateus, em Mateus 28, 19 e 20, é mais conhecido como Grande Comissão. Lá diz que Jesus apareceu aos discípulos, disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, né? Então lá a grande comissão é mais ampla. A ordem é fazer discípulos. Não é só falar, aceita Jesus aí ou não, e a pessoa, numa palavra simples, ela decide a vida eterna dela. Não é bem assim, né? Mateus nos fala de fazer discípulos, é um empreendimento maior. Aliás, o ID nem é a grande ordem, né? A grande ordem, Eleni, muito bom dia, é fazer discípulos. O ID faz parte. O batismo também faz parte, mas o fazer discípulos, o que é isso? É fazer seguidores. E isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. O próprio texto diz: ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Quer dizer, é uma lição de vida, né? A ordem de Jesus é transmitir, transferir como lição de vida. Você viver e chamar para viver juntos. O Evangelho, é isso que é a grande comissão. Isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João, a grande comissão se resume ao encontro de Jesus com Pedro, né? Aí nós temos também uma outra ênfase: o Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. Maria, Isaías, muito bom dia, graça e paz do Senhor. O Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes e chorou amargamente. Jesus pergunta para ele 3 vezes também: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Jesus perguntou a 3ª vez, Pedro ficou chateado, né? O texto diz, ficou entristecido, porque Jesus perguntou 3 vezes. Ele lembrou, né? Ele lembrou que das 3 vezes lá, da negação, que Jesus havia dito lá para ele que isso iria acontecer, e aconteceu mesmo, né? Mas Jesus diz o que para Pedro?
Então apacenta as minhas ovelhas. Então veja bem, mesmo alguém que passou pela experiência como a de Pedro, de negar Jesus, de ter uma experiência negativa, ruim, uma experiência marcante negativa, né, de infidelidade, de desencaminhamento, mesmo já conhecendo Jesus, essa pessoa pode ser restaurada e se tornar alguém que vai apacentar ovelhas. Olha só, quem é chamado para apacentar ovelhas não é quem é perfeito, né? É quem passou pela experiência da restauração também. É chamado, né? E outra coisa muito interessante lá no Evangelho de João, que ainda depois disso, quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro vê o discípulo amado perto de Jesus e chega e pergunta: e esse aí? Jesus fala: por que você está preocupado com ele? O que vai acontecer com ele é problema meu e dele. Vem você e me segue. Quer dizer, cada um precisa entender que tem a sua trajetória. Você não tem que se espelhar na trajetória de outro. Você tem a sua trajetória de vida, seu propósito de vida. A sua vida é uma, o propósito de Deus para você é um. É isso que nós aprendemos com Pedro lá. Jesus diz para ele: o que te importa sobre ele? Me segue você. Então ali é uma lição muito interessante, né? Nós não podemos ficar espelhados, repetidores apenas da vida de outros. Existe um plano de Deus, um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E Lucas também é muito interessante, porque Lucas já fala dessa grande comissão de uma outra forma. Jesus lembra aos discípulos que o Antigo Testamento, os Salmos, os Escritos, os profetas, já falavam de Jesus e lhes abre o entendimento. Mas ali em Lucas ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Né? E aí nós temos lá em Atos 1, Atos 1:8, né, a versão lucana da grande comissão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos já usa a palavra testemunha. Testemunha é alguém que fala do que viu ou do que experimentou. Então não é só pregação, não é só ensino, é testemunho. Veja como é a grande comissão. É uma coisa grande, né? É vida. Grande comissão é vida. Qual é a grande lição que nós temos aqui? O que você recebeu de graça, compartilhe de graça. O que você recebeu de Deus, compartilhe, né? É isso. A coisa vai continuar. Jesus vai embora, mas a coisa vai continuar. Os discípulos serão capacitados, eles vão batizar as pessoas. Outra lição importante aí, gente, Jesus deixa uma ordem que tem tudo a ver com comunidade, né? Não é para seguir Jesus sozinho, em casa, individualmente, cada um por si. Não tem isso aqui nos evangelhos, né? Portanto, ide, fazei discípulos, é vocês, o grupo. É o grupo, é a igreja, é o povo de Deus que caminha junto para fazer discípulos. A palavra de Jesus aí é sempre no plural, né? Vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo desceu sobre 120 que estavam lá, né, no cenáculo, orando. E é num conjunto que a coisa começa. Então, veja bem, Deus gosta disso, da comunidade. Viver em comunidade faz parte do plano de Deus. Né? Hoje tem muita gente aí desigrejado. Eu tive uma live com os jovens perguntaram para mim: pastor, e essa turma aí que fala que gosta de Jesus, mas não gosta de igreja, que está decepcionado com a igreja? Bom, isso é uma realidade hoje com a qual temos que conviver. E não podemos fazer um juízo absoluto, definitivo dessas pessoas, não cabe a nós isso, né? Mas não é o caminho ideal, né, que nós encontramos na Bíblia. Nós precisamos, aliás, não se trata nem só da igreja. Se trata do fato de que nós, seres humanos, somos sociais. Está na nossa natureza, está no nosso DNA. Nós precisamos das outras pessoas, né? Quando alguém vive isolado, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, né, não recebe ninguém, essa pessoa é tida como doente, e ela está doente mesmo. Isso é considerado doença, isso é considerado enfermidade. Então, autismo é enfermidade. Quando a pessoa vive só ali para ela, no mundo dela. Isso não é da natureza humana. Daí a razão de ser da igreja, gente. A gente precisa entender isso. A igreja é necessária por quê? Porque nós somos seres sociais. Isso está no nosso DNA. Né? Isso faz parte da nossa vida, da nossa natureza.
Por isso que Jesus enfatiza aqui esse aspecto conjunto. Nós precisamos caminhar juntos. Nós que somos IBJU, nós que estamos aqui, caminhar juntos, precisamos estar sempre juntos. Nós temos visitas sempre conosco, amém, estão convidados a estar com a gente, Deus te abençoe. Como eu disse, se há pessoas que nos seguem, mas não vão à igreja nenhuma, o juízo não é nosso, né? Eu não faço um juízo definitivo disso, nós vivemos num mundo muito diferente, tem as redes sociais, que elas dão essa possibilidade de você ter uma privacidade maior e ao mesmo tempo você participar das redes sociais, mas eu quero dizer a você, o ideal de Deus é caminharmos juntos. Frequentemente, né, não sempre, mas frequentemente pessoas que fazem assim é porque viveram alguma coisa muito difícil, algum momento que machucou muito, né? Machucou muito a alma, o coração. E eu compreendo isso. Eu compreendo isso. Compreendo o fato de que há pessoas que são feridas mesmo. Aliás, eu já recomendei várias vezes um livro que já até tem alguns anos já que foi publicado, tem mais de 10 anos que foi publicado, chamado Feridos em Nome de Deus, de Marília de Camargo César. É um livro antigo, mas é um livro muito bom, de uma repórter que está testemunhando, uma jornalista que está dando testemunho pessoal, falando do que ela viveu numa comunidade, quase perdeu a fé. E ela entrevista pessoas que viveram essas coisas tristes, né? E que hoje, inclusive algumas que nunca mais voltaram para a igreja, não querem voltar para a igreja, estão felizes. E há aquelas, inclusive, que se dizem seguidoras de Jesus, continuam seguindo Jesus, mas estão fora da igreja. Aliás, há pessoas que têm canais no YouTube falando disso, né? Falando da sua experiência negativa com a igreja. Não são necessariamente incrédulas, não são pessoas necessariamente que não querem o evangelho, mas são pessoas que estão assim com uma visão muito negativa de igreja, que não estão sem razão, né? Tem o seu motivo, tem a sua razão. Mas o que eu quero dizer, gente, é o seguinte, não é tudo assim. Se a igreja teve e tem na história momentos assim, a igreja também ela tem abençoado muito a vida de muita gente, e eu tenho testemunhado isso, eu tenho visto isso não só na minha vida, eu sou pastor há 30 anos, tenho visto muita gente que a vida ficou muito melhor, muito mais abençoada, quando ela não só creu no evangelho, mas se tornou uma pessoa integrada, se tornou uma pessoa participante. Isso é bênção de Deus, isso fortalece a fé. A gente sabe que quando a pessoa fica afastada, a tendência é o desânimo, fica mais suscetível, né, ao desânimo, e a pessoa começa a achar que isso é normal, né? Isso é normal. E depois, para voltar, fica mais difícil. Zuíla, muito bom dia. Então, eu quero chamar a atenção dessa grande comissão. Primeiro, ela é coletiva, né? Aliás, primeiro, né, antes de tudo, a grande comissão indica que Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem. Jesus vive, ele veio para trazer vida, para oferecer vida, aleluia, para todos. E a mensagem do evangelho é realmente uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é a boa notícia do amor de Deus, é a boa notícia de salvação, é a boa notícia de redenção para toda a humanidade. É a boa notícia de que Deus se manifestou para abençoar os homens e mulheres através do seu Filho Jesus Cristo. E ele veio para trazer salvação, bênção, nos chama ao arrependimento, nos chama ao quebrantamento. É isso que o Evangelho faz. Não existe Evangelho sem quebrantamento, sem arrependimento. Não é assim, vamos pregar, já está tudo automático. Não é automático. As pessoas precisam responder, dizer sim ou não, né? Precisam caminhar juntas, né? Então isso é muito importante. A igreja precisa estar engajada nessa grande comissão. Essa grande comissão ampla, né? Não só de evangelizar com folhetinho aqui, folhetinho ali. Isso é bom também, faz parte. Mas a nossa visão tem que ser muito mais ampla. É o evangelho que é universal. Nós temos que pregar o evangelho universal e não pregar universalmente o evangelho, né? O mais importante é isso. É a gente entender que essa abertura para todos os povos é da natureza do próprio evangelho. É convite para todos, indistintamente. Aqui fala, né? Vão por todo o mundo, versículo 15, e preguem o evangelho a toda criatura. Deus nunca foi Deus só de Israel. Sempre foi o Deus da humanidade, né? E Mateus a mesma coisa. Fazei discípulos de todas as nações. Todas. Inclui judeus também, né?
Inclui tudo, todo mundo. Inclui todas as pessoas. São convidadas. E aí é fazer discípulo. Por isso que a gente está falando das crianças. Por isso que a gente tem falado isso na nossa igreja. A gente tem enfatizado tanto. Se puder discipular desde criancinha, melhor ainda. Né? Você fala, mostra o Evangelho, fala da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, da redenção, da possibilidade constante de renovação, de restauração. Esse é o tempo da aceitação. Um dia essa porta vai fechar, né? Um dia essa porta vai fechar. Mas está aberta, escancarada hoje. Está escancarada para todas as pessoas. Mesmo para aquelas pessoas que já escorregaram, como Pedro, né? Pedro deu aquela escorregada feia, né? Negou Jesus. Mesmo essas pessoas que já escorregaram são chamadas a voltar, a estar juntos, a restaurar. Nós somos pecadores, estamos sujeitos a pecar, a errar. O que importa é o coração quebrantado, o arrependimento verdadeiro, né? Isso é o que importa de fato. A gente está com o coração realmente arrependido. Como diz Provérbios, né? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então essa é a grande mensagem do Evangelho. Então olha só, primeiro Jesus vive. O Evangelho é boa notícia de salvação, de vitória sobre a morte, boa notícia de vida eterna para todas as pessoas que creem. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em Jesus, você tem vida eterna para todo mundo. E basta crer, né? Basta crer. Quando você confessa a sua fé em Jesus Cristo, você está. O batismo ele é uma forma pública de você falar que creu, mas o batismo não salva, a gente sabe disso, né? Paulo, inclusive, falou, eu fui chamado para pregar o Evangelho, não para batizar. Ele não desdenha o batismo é importante como sinal de fé, sempre foi ao longo da história. A gente vê no livro de Atos todo mundo sendo batizado, né? Todo mundo que crê, mas nós precisamos ter essa mentalidade de fazer discípulos. A igreja não pode ficar nas suas quatro paredes. E enquanto nós fazemos discípulos, nós também estamos sendo discipulados, né? A gente não tem que esperar resolver todos os problemas da nossa vida para começar o discipulado. Nós caminhamos juntos, inclusive caminhamos juntos com a nossa vida aberta. Os nossos discípulos saberão também das nossas falhas, né? Saberão também que nós estamos a caminho. Ninguém chegou lá ainda. Então, se você vai discipular alguém, você vai perceber isso, que nós estamos a caminho. A igreja de Jerusalém começou, mas teve vários embates lá. Eu estou escrevendo um comentário de Gálatas agora. Terminei um comentário de 2 aos Coríntios, vai ser publicado, ainda esse ano talvez. E agora estou começando um comentário de Gálatas. Lá em Gálatas, Pedro e Paulo, ó, quebraram o pau. Se defrontaram lá. O Paulo teve que resistir o Pedro na cara, porque o Pedro ficou covarde, olha só. Se acovardou diante de uma situação, de novo. Então olha só, nós estamos a caminho. O Pedro é um apóstolo que está lá sendo usado por Deus da pregação, mas ele não é perfeito, não. Não era perfeito, não. Estava caminhando. Então nós vamos caminhando juntos. Vamos procurando maturidade, crescer juntos. Isso é o Evangelho. Nós vamos estar abertos a isso, né? Estar abertos a isso. Ah, mas eu na igreja já fui ferido. Faz parte. As feridas fazem parte da trajetória. Essas feridas também são para nos curar, para nos aperfeiçoar. A gente precisa olhar dessa forma. Você já foi ferido em igreja? Você já se sentiu magoado em igreja? Procure entender qual é a lição para você. Não fique você transferindo tudo para os outros. Ah, o irmão fez isso, ah, o irmão falou aquilo, ah, fizeram isso comigo, ah, foram injustos comigo. Tá, mas e você? Qual é a parte que é sua? Que você precisa aprender? Qual foi a parte que na verdade tinha a ver com o seu discipulado, com o seu aprendizado? Né? Qual era a parte que era você, o barro ali, sendo amassado por Deus? Porque há muita gente também que é muito melindrosa, né? Qualquer coisinha não aceita, está saindo fora. Isso é falta de maturidade também, é discipulado, é crescimento. A gente aprender a viver, aprender a dividir opiniões, aprender a respeitar as pessoas como elas são, né? Aprender a autenticidade. A gente está aprendendo. Então é isso que nós fazemos.
caminhando com Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Por quê? A vitória, gente, já foi alcançada. Todos os outros problemas são menores. É tudo menor. Porque Jesus já venceu o pior problema, a morte, né? Jesus vive e por isso todas as possibilidades estão abertas para nós. Possibilidades de servir, possibilidade de aprender, possibilidade de ver grandes milagres de Deus. Olha o que esse texto fala, né? Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Vão pôr a mão em serpente e não vai acontecer nada. Está dizendo aqui, vão pôr a mão nos enfermos, serão curados. Nós veremos. Aliás, a igreja tem visto e verá. Cíntia, muito bom dia, Cíntia Amaral com a gente. A igreja tem visto e verá milagres de Deus na vida das pessoas para abençoar as pessoas. Ver pessoas ali acabadas, né, já destruídas, sendo restauradas completamente em nome de Jesus. Essa é, na verdade, a grande comissão, o desafio da grande comissão, que nós precisamos abraçar. Se você creu no Evangelho, você não pode segurar isso só para você. Compartilhe. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei pregar. Ora, em primeiro lugar, você tem que ser uma testemunha, né? Está lá em Atos 1:8. O que é uma testemunha? Você não precisa pregar. Você precisa ser você. Se você é de Jesus, se você experimentou a graça de Deus na sua vida, então fale disso para as pessoas, né? Fale disso. Testemunhe. A pregação não é uma coisa que você faz assim, ó, você tem que crer, você tem que ser aquela pessoa assim, né, de dedo, assim, apontando o dedo para a pessoa. Se você não crê, você vai para o inferno e tal, aquela coisa toda. Não, não é isso não, gente. É testemunhar. Fazer discípulos, daqueles que creem, né? É se colocar na mão de Deus, a obra é de Deus. Veja bem, ele está dizendo aqui que isso vai acontecer. Os sinais seguirão aos que creem. Deixa na mão de Deus. Esses sinais aí estão na mão de Deus. Eles acontecem de muitas formas, mas eles estão nas mãos de Deus. É Deus quem vai usar você. Creia nisso, como você é. Como Pedro. Que escorregou, negou, mas Jesus não desistiu do Pedro. Jesus foi lá, chamou o Pedro e falou, vai, apacenta as minhas ovelhas. E o Pedro ficou preocupado com o discípulo amado, né? Que estava ali perto de Jesus. E esse aí, o que vai acontecer com ele? Jesus falou, o que vai acontecer com ele não me importa. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Isso porque ficou uma fama lá de que João não morreria até que Jesus voltasse. E o evangelista nos esclarece, dizendo, não foi isso que Jesus disse, né? Que João não morreria até que Jesus voltasse. Na verdade, o que Jesus disse foi, se eu quiser que ele fique, o que você tem com isso? Né? Então me siga você, cada um na sua trajetória, cada um na sua vida, cada um no seu jeito. Meu irmão, minha irmã, Deus usa você como você é. Com as suas características, com os seus dons, com os seus talentos. A gente tem que ter essa abertura, né? Tem que dizer, Senhor, estou aqui. Como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, né? Então se coloca nas mãos de Deus. Josefa, muito bom dia. E seja você um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Nós temos que ter isso na nossa vida. Com tudo que somos, com tudo que temos, com as limitações que temos. Talvez você pense assim, ah, mas eu tenho tanta dificuldade, tenho tanta limitação, né? Eu tenho problema. Não. Deus distribui, o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. Eu gostaria de ter o dom do Billy Graham, né, de converter multidões que ele tinha. Eu não tenho. Mas o Billy Graham tinha. Então cada um com seus dons. Deus vai cobrar de você, não é o que você não tem. É o que você tem. Os seus dons. O que você pode fazer? Né? Então é isso que é importante. Você está junto. Você pode orar. Tem pessoas, por exemplo, tão idosas. Nossa igreja tem pessoas idosas. Eu estou aqui com meus pais já. A gente sabe, chegou na idade e não tem mais. Minha mãe fica preocupada aqui, como todo idoso, né? Ah, eu estou dando trabalho, Eu falei, mãe, já dei tanto trabalho para a senhora já. Né? Nós já fez tanto na vida, já cumpriu tanta coisa, não tem agora que ficar preocupado. Agora é a hora de você realmente. Às vezes a pessoa mais idosa, ela é um instrumento de Deus de outra forma. Você lá com seus netos, às vezes uma palavrinha simples, a sua presença, a sua gratidão a Deus pela sua vida, né? A sua presença na sua família abençoa. O propósito de Deus pode ser esse para você, vovô, vovó. A sua presença ali com os seus netinhos, só estar junto com eles. Demonstrar amor e carinho, né? Ter uma atitude de amor
com seus netinhos, com as suas netinhas. Isso já é testemunha, é testemunhar do Evangelho. Amor é isso. Jesus disse, como é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se vos amardes uns aos outros. Jesus disse isso em João. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não são com os grandes empreendimentos, com as grandes propriedades, com as grandes conquistas. É uma ilusão isso, gente. É uma ilusão tremenda que continua iludindo as pessoas, pensando que grandes coisas visíveis são sinais de Deus. Que é isso? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ponto final. Se não for isso, não vai, outra coisa não vai convencer ninguém. Então olha só, testemunhas. Testemunha do quê? Do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na sua, né? Da graça de Deus, da bondade de Deus. Se aproprie disso na sua vida. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Reconcilie. Reconcilie. Coloque isso diante de Deus. Busque o quebrantamento e testemunhe isso. Testemunhe a reconciliação, o perdão, a graça. Tem tantas pessoas aí, né, que tiveram momentos difíceis na vida, pessoas que escorregaram, erraram, mas que voltaram, retornaram, né, para a graça de Deus e continuaram servindo ao Senhor. Então, isso é da humanidade, nós precisamos continuar, retomar, servir, começar de novo. Por quê? Porque Jesus vive. Jesus ressuscitou. Então todos os problemas são menores diante da grandeza da ressurreição de Jesus, né? A palavra que nos aponta a Jesus, ele mesmo diz em Lucas, né? Lucas, a ênfase na grande comissão é essa. Eles abriram o entendimento para compreender e perceber que as escrituras que para eles eram o Antigo Testamento testemunham de Jesus. Olha só, nós precisamos aprender isso, tá? No nosso mundo evangélico de hoje. Precisamos aprender a ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia da perspectiva de Jesus, né? O antigo, como eu tenho dito muitas vezes, algumas pessoas ficam preocupadas quando eu falo, nós não estamos seguindo a Bíblia. Não, pastor, não. Nós estamos seguindo Jesus. Por quê? Porque na Bíblia tem coisas que não servem mais para nós. A Bíblia fala de sacrifício de animais lá no Antigo Testamento, né? Ah, mas então o Antigo Testamento não é palavra de Deus? É. A Bíblia toda é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus precisa ser entendida no seu começo, meio e fim. Tem um enredo. A Bíblia não é uma coleção de versículos isolados. A Bíblia é um enredo, é uma história de Deus, né? É uma história da salvação de Deus. A gente precisa compreender que teve coisas lá que eram preparação para o Evangelho. Hoje não serve mais. A gente não faz mais sacrifício de animais, a gente não faz mais, cumpre as leis de Moisés lá, várias coisas que não precisam mais. Você não precisa se circuncidar mais. Você não precisa ser circuncidado como era em Israel. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, né? Você não precisa guardar a lei de Moisés, guardar todos os preceitos. Não é isso. A lei de Moisés tem lá as coisas essenciais, né? Que são importantíssimas. O amor a Deus, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, está em Deuteronômio capítulo 6. É o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Já falamos tanto isso em nossa igreja. Aprender a ler a Bíblia e encontrar Jesus, que é o nosso mestre. A Bíblia é a palavra de Deus, porque Jesus nos mostra. É Jesus quem nos ensina qual é o sentido da lei do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Aliás, nós vamos fazer, começando depois da manhã, ou talvez segunda-feira, tá? Vou fazer um fechamento no sábado. Na segunda-feira, a gente começa a Salmos da Esperança. Os Salmos, você sabia que os Salmos corresponde ao livro mais lido da Bíblia? O livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia, inclusive que do Novo Testamento. Interessante isso. Há estatísticas que mostram isso. O povo de Deus gosta muito dos Salmos. É Antigo Testamento, né? Mas tem muita coisa lá para nós. Nós precisamos lembrar que é Antigo Testamento. Precisamos enxergar ali, né, ver como os salmos apontam para Jesus, mas tem muita coisa ali que vai nos abençoar e você vai ver. Então nós precisamos fazer tudo isso por quê? Porque Jesus vive. Outra coisa, porque foi Jesus que mandou fazer isso. Não foi a igreja que mandou fazer isso. Não foi algum grande líder do passado, foi Jesus, né? Jesus que reuniu discípulos. Só o fato de Jesus ter reunido discípulos em torno de si já mostra essa importância da comunidade, né?
Só esse fato. É verdade, nos evangelhos fala muito pouco de igreja. Nos 4 evangelhos, gente, a palavra igreja aparece só em Mateus 16 e Mateus 18, 3 vezes só. Nos 4 evangelhos. Por quê? Para mostrar que a igreja veio depois. Quando o Espírito Santo desceu, veio a igreja. Ah, mas Jesus então não se preocupou com a igreja. Não, a questão não é a palavra igreja, a questão é a comunidade. Jesus tinha 12 com ele. Por que então Jesus reuniu 12 para andar com ele? Né? Então é óbvio que tinha comunidade, a comunidade estava lá no início. Né? Então a ideia de estarmos juntos, Jesus, aliás, o que eu enfatizei no Evangelho de Marcos, Jesus chamou 12 para estarem com ele e para os enviar. Jesus não chamou 12 só para enviar. Jesus chamou 12 para estarem com ele. Até ele precisou disso. Até ele precisou de estar de companhia. Lá no Getsemane ele reclamou que os discípulos dormiram, que não estavam com ele. Jesus queria que eles vigiassem com ele. Então olha o ensino de Jesus da importância da comunidade, porque isso nos completa. Isso nos completa, isso nos faz mais humanos, né? Isso nos leva mais à plenitude da humanidade como Deus nos criou. Então isso é importante a gente ter no coração. Por isso que é importante você estar na live, participar. Do jeito que for possível, precisamos estar juntos, precisamos cooperar uns com os outros para servir com alegria, né? Porque Jesus ressuscitou. E pode ter certeza, você vai ver milagres de Deus, como diz Marcos. Milagres de Deus ao longo da história têm acontecido. Milagres de Deus na vida das pessoas, e isso não somos nós que fazemos. É Deus quem faz. Deus é quem faz isso. Deus é quem derruba as barreiras. Né? Deus é quem cura, liberta. Deus é quem capacita você a libertar as pessoas do mal, das influências malignas. Né? Deus é quem protege você do mal. Né? É isso. Deus é quem dará novos sinais, os falar em línguas, lá em 1 Coríntios, também de Atos, ele fala, falarão novas línguas. As línguas têm o seu lugar, que aconteceram lá no livro de Atos, que era um sinal da universalidade do Evangelho, mas também se fala em 1 Coríntios do dom de línguas, que é uma forma de você se edificar lá com Deus e tal. Mas tudo isso faz parte, tudo isso segue, né? O mais importante de tudo isso é Jesus vive. Jesus ressuscitou. Se Jesus vive, Jesus ressuscitou, então tudo é possível ao que crê. Né? A vitória já é nossa, já está garantida a vitória. Já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então isso é o Evangelho, é a boa notícia. Por mais debilitado que você pareça, ou você pareça, né? Que você, homem ou mulher, pareça, a verdade é que a mensagem do Evangelho é a vitória, a renovação, a ressurreição e a vida. Jesus vive, posso crer no amanhã. Exatamente, Zuila. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Né? Então é isso mesmo. Nós precisamos sempre nos alimentar dessa coisa aqui. Esses evangelistas, eles estão escrevendo dessa perspectiva. Eles estão escrevendo porque Jesus ressuscitou. Senão não faria sentido escrever. Por que esses evangelhos foram escritos? Eles foram escritos porque Jesus ressuscitou. Por isso que eles foram escritos. Porque os discípulos testemunharam da ressurreição de Jesus. Saíram anunciando para todo lado. Num primeiro momento isso foi pregado. Depois isso foi transformado em escrita. Quando você vê o livro de Atos, você vai ver que a pregação dos apóstolos era repetir essa história de Jesus. Ele veio ao mundo, ele viveu aqui, ele pregou o evangelho lá na Galiléia, por toda a Judéia, saiu fazendo bem, salvando, curando as pessoas, anunciando o reino de Deus, mas aí prenderam Jesus. Ele foi preso, mas era um plano de Deus. Ele foi condenado injustamente, mas era um plano de Deus. Ele foi morto, executado cruelmente, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e nos mandou pregar isso. Isso está em Atos. É isso que os apóstolos falam lá em Atos. Que isso depois se transforma nos evangelhos escritos, em Marcos, Mateus, Lucas, João, cada um com a sua ênfase. Né? Mas isso só aconteceu porque Jesus ressuscitou. Porque eles tiveram essa experiência com Jesus ressuscitado. Né? E viveram a ressurreição de Jesus, experimentaram na sua própria vida. E milhares de pessoas, inclusive, que não viram Jesus ressuscitado, experimentaram aquilo que Paulo chama de o poder da ressurreição. Né?
Eu não vi, você não viu, nós não vimos o Jesus ressuscitado, mas nós podemos e temos experimentado o poder da ressurreição. Qual é o poder da ressurreição? O poder de transformar a vida das pessoas. O poder de fazer milagres na vida das pessoas. O poder de alcançar as pessoas, quebrantar o coração, converter as pessoas ao Evangelho. Esse é o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. É isso. Então, isso, gente, é muito maior do que qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade que você tenha. Você tem alguma luta hoje? Você tem alguma dificuldade que você tem que enfrentar hoje? Você está enfrentando algum problema hoje? Então, lembra disso. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, tudo é possível ao que crê. Vá nessa fé, nessa certeza, nessa confiança de que Deus é contigo, que o Senhor é contigo, né? Alzenira, Deus nos resgatou do pecado. Verdade, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para mostrar que a sua morte, nesse sentido, foi muito válida, né? Não há mais condenação para aqueles que creem, né? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Há perdão dos pecados, salvação, né? Então isso é bênção de Deus na nossa vida, que nós não podemos nunca perder essa visão, essa perspectiva. Esse é o nosso desafio. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus dê a você uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar agora, quero lembrar de uma pessoa especial. Fiquei sabendo ontem de uma notícia. Fiquei bem chateado, né? Que é o Joãozinho, lá de Jundiaí, o João da Miriam, né? Da Jaqueline. Eu quero... não sei como é que tá. Ontem à noite eu recebi um áudio. Ele estava na UTI e havia suspeita de que poderia não passar dessa noite. Eu não recebi nenhuma notícia ainda. Mas o Joãozinho, eu me lembro lá atrás, quando eu fui pastor em Jundiaí, muito tempo atrás, ele chegou na igreja, num culto, como visitante. E lá no culto, terminando o culto, ele foi lá na frente e falou assim: pastor, eu preciso de uma visita na minha casa. Você pode ir na minha casa? E eu falei para ele: eu vou lá. Marcamos lá, eu fiquei de ir na casa dele e eu fui lá. Ele até pensou que eu não iria, mas eu fui. Deus abençoou a vida dele, da Miriam, toda a família, eles se converteram. Tive o privilégio de batizá-los e acompanhar. Uma alegria muito grande. Tivemos muitos momentos muito bons na casa deles, eles na nossa casa. Temos um carinho especial por eles, né? Pela Jaqueline, pelo Ricardo, por todos eles lá. Agora já estão casados, né? Mas o Joãozinho está, na verdade, no hospital, na UTI. Há inclusive a suspeita de morte cerebral, pelo que eu vi ontem no áudio da filha dele. Mas eu quero orar pela família, orar por ele. Eu nem sei como é que ele está, porque passou a noite aí, não recebi nenhuma notícia. Mas o Joãozinho, com quem nós convivemos, foi um milagre de Deus, né, na vida dele. Milagre de Deus na vida da Miriam. Deus abençoou muito aquela família, eu tenho certeza. E eu quero, nessa hora, lembrar dele, da memória dele, né, como ele está. Eu não sei realmente o que aconteceu essa noite, mas eu quero lembrar dele e tantas pessoas, né? Tantas pessoas que, na verdade, encontraram uma nova vida, encontraram um novo caminho, encontraram perdão, salvação na graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse dia, mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque Jesus ressuscitou, tudo é possível àquele que crê, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos nos alimentar dessa fé a cada dia e cumprir essa grande comissão, cada um de nós, possamos ter isso em mente, do compartilhar, do permitir que a nossa vida seja bênção para outras pessoas. Ó Deus, de reconhecer nossas falhas, que nós ainda estamos caminhando, nós ainda estamos a caminho, não chegamos lá ainda. Mas, ó Deus, que o Senhor possa nos convencer a cada dia, nos abençoar, para que essa bênção da ressurreição de Jesus e, consequentemente, ó Pai, esse desafio de ser testemunha, de compartilhar, de pregar o Evangelho, de ensinar, de discipular e deixar os sinais que eles possam acompanhar aqueles que creiam, para abençoar as pessoas, que nós possamos ver isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está conosco, cada um no seu momento, na sua situação. Eu lembro agora do João, Senhor, da Miriam,
lembro da sua família, lembro de tantas coisas boas que nós vivemos. Agradeço muito ao Senhor por tudo que eu vi o Senhor fazer, pelas bênçãos do Senhor na vida daquela família. Eu quero te agradecer muito, Pai. Em nome de Jesus, pedir por eles, que o Senhor possa sustentá-los nesse momento tão difícil. Para a tua glória eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, abençoar cada um de nós, que esse seja um dia abençoado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje tem curso de teologia, hoje à noite, 20 horas, tá? Teologia para o que der e vier, módulo 4 nós estamos. Estamos falando sobre escatologia, na verdade o tema é Vivendo Hoje, a Esperança do Fim. Hoje nós vamos falar de das cartas aos Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Lá fala do arrebatamento da igreja. O que é isso? Né? Eu vou dar uma opinião muito diferente do que a maioria dá, tá bom? O que é o arrebatamento da igreja? Vamos falar da esperança. Paulo está falando da esperança daqueles que têm pessoas queridas que vão embora, que falecem, né? Como é que a gente encontra consolo? A gente vai ver isso. Mas vamos falar também da importância de estar preparado. Mais uma vez, a gente vai ver que a ênfase é essa. E vamos falar em 2 Tessalonicenses. Paulo diz, o dia do Senhor não chegou ainda. Tem duas coisas para acontecer ainda. A apostasia e a manifestação do homem do pecado. Quem é esse homem do pecado, né? Quais são as características dele? Tem a ver com o anticristo? Vamos falar disso hoje. Então, Teologia para o que der e vier, módulo 4. Vivendo hoje, a esperança do fim. 20 horas. Esse texto já está publicado, tá? Eu passei para o Neto, ele está colocando o link lá. Logo agora de manhã, para você ler antes. Então, a apostila, eu estou fazendo uma apostila e cada lição eu estou postando, você pode ler antes, então você pode entrar lá, acessar, vai lá no Zap da igreja, vai lá no Facebook da igreja, você vai ter um acesso direto, você vai ter o texto no seu celular e você pode ler o que eu já escrevi sobre isso, inclusive para fazer perguntas, para você participar ao vivo, às 20 horas, tá? Teologia para o que der e vier. E aí nós estamos falando sobre Vivendo Hoje, a Esperança do Fim. Tá legal? Então hoje às 20 horas, todos os dias estamos com a live, amanhã estaremos também, sábado também, só domingo que não. Domingo nós estamos estudando, 9h30 da manhã é a EBD dos adultos. Estamos estudando o profeta Isaías, vamos terminar o Apocalipse de Isaías, 24 a 27, no livro de Isaías, tá bom? Apocalipse de Isaías, pois é, o Apocalipse de Isaías é onde Isaías mais fala do fim dos tempos, ele fala da devastação da terra. Um tempo em que não haverá quase habitante na Terra. Nossa, como que é isso? O que isso significa? E como isso é importante para a nossa vida. A gente vai ver sobre isso, tá bom? Também tem a EBD das crianças às 10h30. Em julho a EBD está sendo muito específica, mudou um pouquinho, então está sendo 10h30. E esta semana, gente, está acontecendo a ABF, está maravilhosa. Eu estou vendo, não estou vendo tudo, estou acompanhando lá, mas a ABF, tá bom? É 10h30. É a EBD infantil, a Marlene está falando aqui, né? A Marlene tem participado lá como voluntária, que benção. Eu vi você lá, viu, Marlene? Deus te abençoe. E a ABF, nós estamos em parceria com a Igreja Batista, a Memorial Batista de Alphaville. Tivemos quase 40 pessoas inscritas da nossa igreja. E eu vi lá as fotos das crianças participando, que benção, tá bom? Hoje também está acontecendo a ABF essa semana toda. Então não deixe de participar, aproveite. Para participar, para envolver as crianças. Estamos caminhando juntos aí, em nome de Jesus, sem parar, tá bom? Deus te abençoe. Ontem nós tivemos uma reunião com a liderança para falar do retorno do presencial, tá? Então nós vamos fazer aí uma enquete, uma pesquisa com toda a igreja primeiro, queremos ouvir cada um dos irmãos, depois nós vamos dar um parecer para cada um dos irmãos sobre o retorno do presencial. Mas eu quero contar com você, com a sua participação, com o seu acompanhamento. Não é um momento fácil, não tem uma opinião única, tem igreja já voltando, fazendo isso, fazendo aquilo, tem igreja que está com problema, mas tem regras para isso, a gente não quer ser, de modo algum, precipitado. A palavra agora é sensatez, tá? Sensatez. Nós queremos voltar. Gente, eu quero voltar, eu gosto de estar lá na frente com todo mundo, eu sinto saudade de ver os irmãos, poder olhar, isso está fazendo uma falta tremenda, os irmãos não sabem como isso faz falta para a gente. Mas nós estamos podendo fazer isso aqui, então graças a Deus por isso. Aliás, estou trabalhando muito mais fazendo isso aqui, porque fazendo estudos, live todo dia e tal, mas está uma bênção, gente, que bom poder
participar, estarmos juntos dessa forma. Mas nós vamos falar, vamos caminhar, vamos encontrar uma diretriz para a nossa igreja, para a IBJU, tá? Então eu quero convidar você a ser participante da sua igreja, a estar com a gente, a participar desse momento. Claro, você pode dar a sua opinião, nenhuma opinião é desprezível, mas nós queremos fazer a coisa certinha, tem uma série de regras aí, a gente sabe do que está acontecendo, então nós queremos caminhar juntos. Depois que nós ouvirmos a igreja, através de uma entrevista e tal, nós queremos dar um parecer com toda a liderança para a igreja de como nós vamos fazer esse retorno, tá bom? Então Deus abençoe você, tenha uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus, até hoje à noite, às 20 horas. Tchau, tchau. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!